Creio que os irmãos já abriram as Bíblias, visto que está indicado já o texto que vamos meditar nesta noite. Primeira João 4, de 17 ao 21. Eu quero fazer a leitura a partir do verso 13, mas vamos falar do 17 ao 21. Diz-nos assim, então, a palavra do Senhor. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Queridos, dos versos 13 ao 21, João ensina sobre o amor como em nenhum lugar da Bíblia. Na verdade, não só nos versos 13 a 21, como na sua carta. E se de fato nós queremos compreender, se nós queremos entender e viver o verdadeiro amor de Deus por nós, e o nosso amor por Deus, aqui, na carta de João, é o lugar onde nós podemos, de fato, ter uma explanação ampla e profunda a respeito desse assunto. Nos versos 13 ao 21, mais propriamente dito, por isso até fiz questão de lê-lo novamente, nós temos o registro de João aqui, que ele faz mais especificamente a respeito do amor de Deus por nós. E dos versos 17 ao 21, ele vai tratar do nosso amor a Deus. Então ele faz esta separação aqui nestes versos. Portanto, nos versos 13 a 16, tem uma pergunta que nós podemos fazer aqui. Como é possível conhecer o amor de Deus e permanecer nele? Como é possível nós conhecermos o amor de Deus e permanecermos nesse amor? E João, então, vai responder nesses versos 13 ao 16. E ele vai afirmar aqui, e nós já vimos isso há 2 semanas atrás, apenas brevemente recordando, aqui o apóstolo afirma que o amor está fundamentado nos atos da Trindade. E é, portanto, por causa do amor de Deus por nós e em nós, que nós somos dele e permanecemos nele. Mais especificamente no verso 13, João diz o seguinte, ele escreveu ali, pois ele nos deu do seu Espírito. Está falando do Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, que nos vivificou, que nos justificou, que nos santifica, que nos ilumina, que nos capacita, que nos habilita a amarmos a Deus e a permanecermos nele. E isso só é possível por causa do seu Espírito em nós. No versículo 14, João vai dizer que viram e foram testemunhas de Deus, ou de que Deus Pai enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o mundo. É um fato real. A encarnação de Cristo e o cumprimento das promessas. João, os apóstolos e aqueles primeiros cristãos viram isso, viram o cumprimento da promessa de Deus enviando o seu Filho. E no verso 15 há a nossa
participação, a confissão de fé, a nossa participação nesse processo todo se dá depois de tudo que o Pai determinou, o Filho cumpriu e o Espírito aplicou nas nossas vidas. Ou seja, a nossa profissão de fé vai depender de tudo isso. Que consiste em quê? A nossa profissão de fé? Confessarmos a divindade e a humanidade de Jesus. Confessarmos, reconhecermos a sua pessoa e a sua obra. E, obviamente, reconhecermos e crermos na sua filiação divinal. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa declaração, essa profissão de fé, essa confissão de fé, confirma, portanto, que somos filhos de Deus e que Ele é nosso, que nós somos de Deus e que Ele é nosso. E por último, no verso 16, isso nos leva a conhecer e a crer no amor que Deus tem por nós. Deus assim nos mostra que de fato Ele é amor. Ele age, a Trindade Santa, em nosso favor. Faz isso por nós. É por isso que a resposta agora, João vai dizer, a partir dos versos 7, qual é a nossa resposta a esse amor de Deus por nós. Verso 17, então. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Nós vamos ver nesses versos, e uma pergunta nós já devemos fazer para iniciarmos esta exposição. Por que é necessário sermos aperfeiçoados no amor a Deus? Por que é preciso que nós amadureçamos no nosso amor a Deus? Cresçamos, desenvolvamos esse nosso amor para com Deus? Primeiro, queridos, é necessário nós dizermos que o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é perfeito. Porém, o nosso amor por Ele necessita ser aperfeiçoado. Pelo simples fato que somos ainda pecadores. Apesar de sermos casa de Deus, habitação de Deus, ainda precisamos aperfeiçoar. Nós estamos no caminho da perfeição em todos os sentidos. E neste, do amor a Deus, também. E esse amadurecimento, este aperfeiçoamento, ele acontece por causa desta mútua relação que temos, ou seja, da permanência em Deus, e nós em Deus, e da permanência de Deus em nós. Nós estamos nele, nós permanecemos nele, e ele permanece em nós. Nós somos dele. É por isso que é possível nós nos aperfeiçoarmos, ou sermos aperfeiçoados no amor a Deus. Mas a pergunta fica: qual é a necessidade de nos aperfeiçoarmos no amor para com Deus? Qual é a necessidade? Em primeiro lugar, queridos, nós devemos ser aperfeiçoados nesse amor por causa do dia do juízo. Por causa do último dia. Por causa da ira de Deus que será derramada sobre a terra no dia do julgamento, no dia do Senhor, no dia final. Há muitos que não creem nisso. Há muitos que não creem no dia do juízo. Há muitos que pensam e que creem que até haverá, como podemos dizer aí, uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, onde os homens vão acabar com esse mundo. Tem pessoas que creem nisso, mas estas mesmas pessoas e um outro tanto não creem no dia final, no dia do juízo. No dia do julgamento de Deus sobre os pecadores impenitentes.
No dia do julgamento de Deus sobre aqueles que recusaram a oferta de salvação. No dia do julgamento daqueles que negaram a Jesus Cristo. Tem gente que não crê nisso. Crê em tantas outras coisas, mas não creem no dia do julgamento, no dia do juízo, no dia final. Tanto não creem que vivem como que se esse dia jamais chegará. Porém, o próprio Senhor Jesus falou disso diversas vezes. Os seus apóstolos falaram e escreveram sobre esse terrível dia. E nós vamos ver aqui pelo menos 2 momentos registrados nas Escrituras. O primeiro deles, Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Ele segue dizendo mais algumas questões, mas veja lá o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A realidade do dia do juízo. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 9. Pedro falando também sobre esse dia. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia de juízo. E também no capítulo 3, no versículo 7 de 2 Pedro. Capítulo 3, versículo 7, diz-nos assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A realidade do final dos tempos, do dia do juízo. Mas em contraste, irmãos, com o terror e desespero que o mundo perdido vai passar, em contraste a isto, os que confiam no Senhor, os cristãos, eles terão confiança naquele dia, como resultado do amor que eles têm a Deus. E por causa desse amor que tem sido aperfeiçoado enquanto vivem nesta terra, enquanto desfrutam da comunhão com Deus. Este amor vai sendo aperfeiçoado. E isto vai gerando no coração dos crentes, dos filhos de Deus, cada vez mais confiança, certeza, para que quando chegarmos naquele dia, estarmos descansados no Senhor. O fato, irmãos e irmãs, é que nós também, os cristãos, compareceremos diante do justo juiz. Só que com uma diferença: compareceremos corajosamente, ousadamente, confiantemente, na graça do Senhor, no amor de Deus por nós e no amor que temos desenvolvido e tem sido aperfeiçoado para com o nosso Deus. Porque essa confiança, ela se fundamenta na permanência entre nós e Deus.
mútua. Esta permanência que foi mantida nesta vida. E certamente, queridos, Deus não mudará de atitude no último dia. O Senhor Jesus, certa feita, disse exatamente isso. Deus me deu. Aqueles que Deus me deu, eu jamais lançarei fora. E o jamais quer dizer jamais, nunca, em tempo algum. Inclui o dia do juízo. Jamais. Mas e tem mais. No final do versículo 17. Pois segundo ele é, e aqui está se referindo a Jesus Cristo, também nós somos neste mundo. Por que é que nós podemos ter esta confiança, esta certeza de que no dia do juízo nós estaremos confiadamente diante do justo juiz e ele vai nos separar e ele vai nos colocar para a direita como suas ovelhas? Por que temos esta certeza, esta confiança? Por causa do amor de Deus para conosco, por causa do nosso amor para com ele. Mas ainda diz mais, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Isso significa, queridos, que da mesma forma que o Senhor Jesus, Filho de Deus, é amado pelo Pai, nós, que em Cristo somos também filhos de Deus, vivemos neste mundo, abrigados, protegidos, cuidados por esse grande amor de Deus. Irmãos e irmãs, da mesma maneira que Deus ama a Jesus Cristo, Ele nos ama. Pois se nós somos também feitos filhos de Deus, somos adotados por Deus, temos o nome de Deus, temos o amor de Deus, o mesmo amor que Deus dispensou a Cristo, Jesus, o seu Filho, Ele dispensa a nós, pois Ele nos fez seus filhos. Ele nos deu Jesus Cristo, Ele deu a Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Por isso, irmãos e irmãs, no dia do juízo, quando Ele chegar, nós podemos estar tranquilos, em paz, confiantes no amor do nosso Deus. Por isso, queridos, não há o que temer no dia do juízo. Especialmente, principalmente, se nós vivemos na mesma condição e na mesma situação em que Cristo viveu, amando ao Pai, obedecendo ao Pai, tendo comunhão com o Pai. Assim também nós, os seus filhos. Verso 18. É por isso que João vai dizer exatamente isto aqui, neste verso. Na sequência, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O que João nos mostra aqui é de fato isto, que a confiança que temos em Deus, no seu amor, ele está em contraste com o medo. Você tem medo do juízo de Deus? Você tem medo de Deus? Você tem medo da morte? Você tem medo por não saber o que vem depois? O remédio para o medo é o amor a Deus. É o amor de Deus. É o antídoto. O perfeito amor de Deus elimina, expele o medo dos nossos corações, dos corações em que Deus habita. O próprio amor de Deus, irmãos e irmãs, nos convence do amor dele por nós. E nessa relação de amor, o medo não encontra lugar.
Veja comigo lá Romanos capítulo 8, verso 15. Olha o que o apóstolo inspirado diz. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Somos filhos de Deus. Fomos adotados por Deus. O tratamento que agora Ele tem para conosco é como o de filhos amados. E o nosso tratamento, a nossa comunhão e a nossa relação para com Deus é essa de alguém que olha para o Deus Todo-Poderoso, soberano, mas o vê também como um pai. E o chama de paizinho querido. Uma relação de intimidade. Uma filiação, não é? Amável. É assim que Ele nos vê, é assim que Ele nos trata, é assim que devemos nos posicionar, é assim que devemos nos sentir nesta relação de amor de pai e filho. É por isso que no amor não existe medo. É por isso que o perfeito amor lança fora o medo, o perfeito amor de Deus por nós e, consequentemente, o nosso amor para com Deus. Mas ele segue dizendo, ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O tormento que João se refere aqui é uma angústia dolorosa e penetrante de uma pessoa que tem a mente convencida da punição de Deus. Ou seja, o tormento é aquele de que tem a certeza de que Deus de fato vai puni-lo, pois ele não é filho de Deus. Não conhece a Deus. Aquilo o atormenta. A espera do último dia penetra no seu coração, na sua alma, na sua mente e o perturba. Não tem paz. Angústias tremendas. Porque o medo certamente supõe o quê? Um castigo. Um pequeno exemplo nós podemos dar na relação de pai para filho, nas nossas relações familiares. Qual é o medo do filho quando ele faz alguma traquinagem? É medo do castigo. É medo de levar umas varadas. Por vezes ele se esquece do amor do pai, que não é, isso não quer dizer que não vai discipliná-lo, mas o pai não vai matá-lo. Vai discipliná-lo, é diferente. Mas o medo que sentimos é do castigo. E quando se fala da eternidade, do juízo de Deus, imaginemos a dimensão disso. Quem vive atormentado diante da perspectiva de que será julgado e condenado por Deus, demonstra que não ama a Deus perfeitamente. Quem anda atormentado pela perspectiva de que será julgado e condenado por Deus, demonstra que não ama a Deus perfeitamente. Já os cristãos são pessoas sem temor e com amor. Dentre outras frases como essa, Calvino disse isso. Os cristãos são pessoas sem temor e com amor. Vamos explicar aqui o que é esse sem temor, porque nós vivemos dizendo que nós devemos temer a Deus, né? Mas então aqui o temor está se relacionando, obviamente, com o dia do juízo. Temor aqui quer dizer medo de Deus, ou seja, é a certeza de quem espera ser castigado e condenado por suas culpas e pecados.
por não ter encontrado o perdão e a reconciliação com Deus. Já os cristãos, os filhos de Deus, eles são sem temor, não têm esse tipo de medo, e são com amor, amor a Deus, e têm o amor de Deus. O perfeito amor do crente a Deus, que João se refere aqui, é o amor que se desenvolve e amadurece e que está inflexivelmente fixado em Deus. Esse é o amor perfeito que João fala aqui. Versículo 19. Como dissemos há pouco, os versos 17 ao 21, João vai explicar para nós a relação que temos, como é o nosso amor para com Deus. Aí ele vai dizer então no versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus primeiro nos amou. Deus primeiro nos amou a nos escolher. E ele fez isso por sua livre e soberana graça e soberana vontade. Ele fez isso, nos escolheu, ele nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo, nós sabemos. E entre toda a humanidade, ele nos escolheu para sermos seus filhos em Cristo Jesus. O que a consciência desse fato produz em nós? Irmãos e irmãs, isso não pode produzir em nós apenas algo racional. É racional. Mas tem que produzir muito mais. Inevitavelmente, isso deve produzir em nós um retorno. A consciência de que somos amados por Deus, escolhidos desde a fundação do mundo. Isso deve produzir algo em nós. Devemos responder a Deus esse amor, amando a Deus. A resposta que devemos dar pelo amor de Deus em nós, é nós amarmos a Ele. Darmos essa resposta, amando ao Senhor. O teólogo Matthew Henry diz o seguinte, seu amor é o incentivo, o amor de Deus, é o incentivo, o motivo e a causa moral do nosso amor. Nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Nós só amamos verdadeiramente porque Deus nos amou. A iniciativa foi toda de Deus. Começa com Deus e nele. Eu não amo a Deus e não amo o próximo, eu não amo porque eu sou bonzinho, porque eu achei que deveria, porque eu sou gente boa. É porque Ele me amou primeiro. Mas olha o versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, João diz que é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João agora então aplica para os seus leitores e para nós, e essa aplicação é um teste. Ele aplica esse ensino, portanto, sobre o nosso amor a Deus, e ele faz então esse teste. E o teste está fundamentado na nossa profissão de fé. Naquilo que professamos, naquilo que confessamos. A nossa profissão de fé exige não só a nossa confissão oral. João já havia dito isso em alguns versos e capítulos atrás. Ele diz, não amemos só de palavra, mas de fato e de verdade. E agora ele repete isso aqui. Portanto, a nossa confissão de fé exige não só a nossa confissão oral, mas evidências genuínas que comprovem a sua veracidade. Conhecemos muito bem o texto de Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. Talvez pelo número, pelo endereço, vocês não se lembrem, mas vão se lembrar já já.
é quando Tiago vai tratar de fé e obra. Quando ele vai dizer que uma fé que não tem obras é uma fé que não existe, é uma fé falsa. É a mesma coisa aqui que João está dizendo. Quando eu digo que amo alguém, mas esse amor ele não se traduz em práticas, em evidências genuínas. Quando é só de boca, isso não é verdade, isso é mentira. Quando Tiago, então, fala sobre uma fé que não se prova com obras, ele fala que é uma fé falsa. Assim, a prova de que amamos a Deus é o amor aos irmãos. Caso contrário, a nossa profissão de fé a Deus não é autêntica. Nós podemos sair dizendo aí que amamos a Deus, eu amo a Deus, nós amamos a Deus, mas eu não amo o irmão. Esse amor a Deus não é verdadeiro. É João que diz isso. É a palavra de Deus que diz isso. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos o irmão. Porque ele segue dizendo no versículo 20: pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Portanto, queridos, a falta de amor ao irmão é evidência de falta de amor a Deus. Isso tem uma consequência ainda um pouco maior, ou um tanto maior. É uma evidência também que falta a salvação. É a evidência de que não somos salvos. Quero citar novamente, ou outra vez, Matthew Henry. Ele disse assim: o cristão tem em si, de forma visível, muita coisa da parte de Deus. Como então aquele que odeia a imagem visível de Deus pode pretender amar o original invisível, o próprio Deus? Vou repetir. O cristão tem em si, de forma visível, muita coisa da parte de Deus. Como então aquele que odeia a imagem visível de Deus, a sua criação, nós somos a imagem de Deus, portanto, aquele que odeia, pode pretender amar o original invisível, que é o próprio Deus? Versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse é mais um outro argumento que João coloca para nós aqui. E qual é o argumento? Que o amor a Deus e o amor aos irmãos estão ligados por um mandamento. Não é uma opção. Não é se eu quiser. Não é se o irmão é gente boa comigo. É um mandamento. Está acabado. É isso. No capítulo 3, aqui dessa mesma carta de João, nos versos 23 e 24, João já havia dito isso. Veja lá, ele disse assim, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Portanto, queridos, quem tem uma evidência, amar a Deus, tem a outra, ama o irmão. Se eu amo a Deus, certamente eu amo o meu irmão. Se eu amo o meu irmão, certamente eu amo a Deus. Uma não funciona, não vale, não existe sem a outra. A falta de uma implica na ausência
da outra. Penso que mais claro do que isso, João não podia escrever. Inspirado pelo Santo Espírito, não poderia escrever coisa mais clara do que isso. Finalizando, queridos, aplicando o que nós vimos nesses versos hoje, em primeiro lugar, devemos crescer no conhecimento de Deus, no amor a Deus e na confiança do seu amor por nós. Isso nos dará cada vez mais paz e tranquilidade quanto ao futuro, e especialmente em relação ao dia do juízo. Cresçamos no conhecimento de Deus, no amor a Deus e na confiança do seu amor por nós. Lembremos, irmãos, em segundo lugar, que Deus nos amou primeiro. E aqui está embutido a doutrina, o ensino a respeito da predestinação. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus decretou isso lá desde antes de todas as coisas. E esse ensino da predestinação, ela evidencia o amor de Deus por nós. E aí nós podemos sempre lembrar disso agora. O amor de Deus por nós é livre. O amor de Deus por nós não é movido por nada existente em nós ou previsto em nós. Deus simplesmente resolveu, na eternidade passada, por livre vontade e soberano poder, nos amar, nos escolher por amor. E o seu amor é soberano, o seu amor por nós é soberano, pois ele não precisava nos amar. Ele não é obrigado e não é obrigado a nos amar. E também ele nem seria injusto se nos condenasse eternamente por causa dos nossos pecados. Não seria injusto por isso. Portanto, quando ouvimos isso, quando aprendemos a respeito disso, que João diz para nós, que ele nos amou primeiro, nós devemos ser gratos a Deus por sermos os seus escolhidos. Devemos ter profunda gratidão na alma, no coração, em saber, em reconhecer, em sentir o amor de Deus por nós. Gratidão. E por último, nós podemos verificar a autenticidade do nosso amor a Deus por meio da nossa atitude para com os nossos irmãos em Cristo. Se nós amamos os nossos irmãos de fato e de verdade, nós estaremos seguros do nosso amor a Deus. E não teremos uma fagulha sequer de medo no dia do juízo. Que o Senhor nos abençoe. Que nos dê da sua graça para compreendermos a sua palavra e vivermos alegremente por ela. Em nome de Jesus. Amém.